Queridos irmãos, abramos nossas Bíblias no livro do profeta Ageu. Hoje veremos o capítulo 2, versículos de 1 a 9. Livro do profeta Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Acompanhe a leitura com reverência e com atenção à palavra do Senhor. Está escrito: No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, esperamos de Ti, Pai, por Tua iluminação, pela Tua graça. Ajuda-nos então, Senhor, a ouvirmos a Tua voz e com um coração sincero respondermos a Ti de maneira agradável e correta. Abençoa-nos assim, por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que nós te oramos. Amém. Irmãos, em muitos momentos da nossa vida, nós nos deparamos com a frustração de que as coisas não são como nós esperávamos. Criamos expectativas e às vezes estamos acostumados com certas expectativas, mas de repente acontecem coisas que nós não planejamos ou sequer nos preparamos caso elas surgissem. Eu me refiro a coisas de todo tipo, como por exemplo, desordens naturais que acabam nos prejudicando fisicamente, materialmente. Nesta última semana tivemos chuvas bem fortes e bem volumosas na nossa cidade e que acabaram provocando algumas tragédias em certos lugares da nossa cidade, e para muitos de nós aqui certamente trouxe limitações, problemas, coisas que a gente não imaginava para aqueles dias, que nós não tínhamos planejado para aqueles dias. Quando eu penso ainda em desastres naturais, a minha cabeça rapidamente volta para aqueles desastres que aconteceram em 2023 e também no ano passado ainda no Rio Grande do Sul. E quantas cidades não foram completamente destruídas, meus irmãos? Quantas cidades não foram completamente parar debaixo da água, né? Parar debaixo da água. A gente vê nos noticiários, a gente vê na televisão, a gente vê na internet certas coisas que nos assombram. E quando coisas assim acontecem e aquilo que você tinha como certo, de repente não é mais certo e você tem que se renovar, se refazer e reconstruir certas coisas na sua vida. Uma cidade lá no Rio Grande do Sul chamada Mussum, que fica no Vale do Rio Taquari, por exemplo, está sendo uma das muitas cidades no Rio Grande do Sul que precisa de uma reconstrução. E especialistas falam que o melhor para essa cidade seria tirar o lugar de onde ela fica, levá-la para outro lugar,
deixa aquele lugar e sai desse lugar e vai para outro lugar e reconstrói uma nova cidade. É a melhor coisa a ser feita, segundo alguns especialistas, porque o local daquela cidade é muito abaixo do nível, é um vale, e toda vez que chove, toda vez que os rios transbordarem, certamente isso vai causar tragédia. Eu fico pensando se algum especialista um dia fale isso sobre Recife. Para onde é que Recife vai? Para onde é que as outras cidades aqui vão? Irmãos, considerem isso. Imagina ter que ir para uma nova cidade, para um novo local. Nós que nascemos, crescemos e vivemos aqui há bastante tempo, eu imagino a dificuldade de um povo que sai do seu lar, que conhece, tem na sua memória fatos, eventos, de coisas que aconteceram e que são marcantes e que agora não existem mais. E quando for para esse novo lugar, será que esse novo lugar ele vai substituir ou trazer de fato paz ao coração? Veja, uma reconstrução, uma renovação, nem sempre de cara, nem sempre na primeira vista, nos traz alegria, conforto, paz, coragem. A gente fica com medo do novo, a gente fica com medo de reconstruções, de renovações. Nós nos acostumamos com as nossas coisas, nós temos o nosso conforto, temos o nosso lugar de refúgio. Mas de repente eles acontecem, de repente chegam, e esse de repente aqui aconteceu com o povo de Israel. O povo se viu nessa mesma sensação, não porque foram para um outro lugar reconstruir a vida, mas porque voltaram para a sua terra natal, e agora, depois de responderem ao Senhor, dizendo: sim, Senhor, nós vamos reconstruir, nós de fato tínhamos pensado errado, de fato tínhamos analisado errado a situação, e agora, movidos pelo Teu Espírito, despertados pelo Teu Espírito, nós vamos colocar as mãos na obra. É o Senhor, foi o Senhor quem nos chamou, e é o Senhor quem garante que está conosco. O povo voltou. O texto diz aí no capítulo 2, que no 7º mês, no mês seguinte, ao 21º dia, a obra já tinha começado e já estava certamente um pouco mais avançada do que estava antes. Lembre-se, o povo tinha parado de construir o templo, estava na base, e tudo agora estava novamente sendo reconstruído. As paredes do templo, as colunas do templo. Só que tem uma coisa: Deus fala e chama esse povo para olhar essa reconstrução do que historicamente hoje nós chamamos de segundo templo de Israel. E ao olhar para aquela reconstrução, o povo se sentiu muito frustrado, porque aquele novo templo, mesmo tendo sido autorizado pelo Senhor, mesmo tendo os recursos que o Senhor mesmo deu, não parecia ser o mesmo templo de outrora. Era um templo menor, reduzido, pequeno. O povo olhava para aquela construção e certamente se sentia frustrado, irmãos, porque aqueles que viram o templo de Salomão, e é para estes que o Senhor primeiramente se direciona, ele fala, né? Quem dentre vós, está aí no versículo 3, quem dentre vós que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? Irmãos, aqueles que sobreviveram são aqueles que provavelmente viram o templo na sua infância, na sua tenra idade, na sua adolescência, e depois de 70 anos longe de casa, voltam para casa e não veem mais aquele mesmo templo. Nós estamos falando aqui de um povo que já estava cansado, de uma idade avançada. E quando você chega numa determinada idade, o que muitas vezes você quer é ver tudo no seu devido lugar, é ver tudo organizado, é ver tudo bem encaminhado. Quando eles olham para o templo não se parecia em nada com aquele de outrora, o primeiro templo. E agora, a frustração bate de novo na porta, a frustração bate mais uma vez no coração desse povo que estava se desanimando
por conta daquilo que os seus olhos estavam vendo. Mas o Senhor, Ele mais uma vez fala por intermédio do profeta Ageu, fala a Zorobabel, fala a Josué e a todo o resto do seu povo. E Ele se apresenta mais uma vez como o Senhor dos exércitos. Perceba, meus irmãos, que essa expressão Senhor dos exércitos, ela se repete incansavelmente. Versículo 4, eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 6, assim diz o Senhor dos exércitos. Versículo 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 7 também, diz o Senhor dos exércitos. E no versículo 9, por mais duas vezes, diz o Senhor dos exércitos. Este Senhor nosso Deus, Criador de todas as coisas, é um Deus todo-poderoso e que está pronto e desejoso de revelar o seu poder a nós. Não porque Ele quer simplesmente nos encantar, não porque Ele quer simplesmente mostrar o seu poder como se Ele fosse um Deus vaidoso, orgulhoso de si mesmo. Não. Porque as nossas vidas estão em suas mãos, e quando nós temos um vislumbre da glória do Senhor dos exércitos, nós somos lembrados, somos advertidos e somos conclamados a lembrar que a nossa história, que a nossa vida é conduzida por um Deus todo-poderoso. É por isso, meus irmãos, que nesse texto nós vamos ver então a glória do Senhor dos exércitos despertando o povo. A primeira coisa que Deus faz nos versículos de 1 a 5 é dizer ao povo: não tema, não tema. Os versículos de 1 a 2 são introdutórios. Você vê que no 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor voltou a falar por intermédio do profeta Ageu, fala com Zorobabel, Josué e o restante do povo. Deus chama o povo e de fato se compadece do povo. No versículo 3, Deus fala não só sugerindo, Deus não está provocando nada aos olhos do povo. E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Deus não está sugerindo ao povo como se estivesse fazendo assim: olha, venham aqui, chega aqui na frente da construção, dá uma olhada, dá uma vista panorâmica aqui para o povo. O que vocês acham? Não parece nada, né, com o primeiro templo? Poxa, vocês estão vendo aqui como é que está? O negócio não está indo bem direito não, né? Vocês que viram o primeiro templo, lembra como ele foi construído? Lembra o que os seus pais contaram sobre a edificação desse templo? Lembra quando no primeiro templo, na inauguração, a minha glória encheu aquele templo e todos louvaram o meu nome, e foi um dia de festa, e Salomão, juntamente com todo o povo, conduziu o povo em adoração, e eu recebi essa adoração de vocês e abençoei essa terra. Não está parecendo que a gente vai para o mesmo caminho aqui, né? Veja, irmãos, essa não é a postura do Senhor. Deus não está provocando nada aos olhos e ao coração do povo. Deus está falando aquilo que está no coração e nos olhos do povo. Muitas vezes o Senhor nos chama, meus irmãos, para simplesmente confessarmos e falarmos de coração aberto aquilo que está se passando dentro de nós. Existem muitos momentos da nossa vida que nós não encontramos uma pessoa ou alguém para, de maneira sincera, fluida, descansada, sem reticências, sem ressentimento, você falar exatamente o que se passa no seu coração. Quantas vezes e em quantos lugares nós não medimos as nossas palavras? Medimos as nossas palavras porque temos respeito, medimos as nossas palavras porque não queremos ferir, medimos as nossas palavras porque temos receio do que as pessoas podem pensar de nós. Mas o Senhor, Ele nos chama para um lugar de segurança, para conversarmos abertamente com Ele. Por que Ele faz isso? Porque Ele é o Deus cujos olhos sondam os nossos corações. Não tem nada que possamos esconder do Senhor. Até a menor das nossas frustrações, aquilo que você acha que foi pequeno, que foi mínimo, que passou despercebido, deixa para lá, eu não vou falar isso não.
eu vou guardar aqui no meu coração. O Senhor vê, o Senhor conhece, e Ele fala conosco. Não é ela como nada aos vossos olhos? Deus, Ele nos diz: meu irmão, meu filho, você está desanimado, o templo parece insignificante comparado ao templo de Salomão. Eu sei dessa frustração que está no seu coração, mas eu chamo você para olhar além das aparências. Tente ver além do que os seus olhos conseguem enxergar. Olha o que Deus fala no versículo 5: segundo a palavra da aliança que fiz convosco. Essa é a medida, estes são os olhos que nós, povo de Deus, devemos ter diante dele. Os nossos olhos, meus irmãos, só conseguem enxergar coisas muito limitadas. Mas quando nós usamos os olhos da fé, ou seja, quando nós nos lembramos das promessas do Senhor, da sua palavra, daquilo que Ele prometeu, da aliança que Ele fez conosco, as circunstâncias elas podem ser adversas, as águas podem ser tamanhas, as nuvens podem estar trovejando, a terra pode tremer, o céu pode se abalar, mas o Senhor disse que está conosco. Mas eu não estou vendo, eu não estou ouvindo com os meus ouvidos, eu não estou sentindo nada no meu coração. A palavra do Senhor nos chama para dominar os nossos afetos, dominarmos as nossas emoções, segundo a palavra poderosa do Senhor. Se Deus disse, Ele vai cumprir. Não tema, creia, confie, permaneça firme e fiel, segundo a palavra da aliança que o Senhor fez. E Deus lembra aqui, foi quando saístes do Egito, e a promessa, a palavra da aliança que Deus então fez quando o povo saiu do Egito, que lembrem-se, irmãos, não é esse mesmo povo, são os antepassados desse povo. Mas o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus desse povo e é o nosso Deus também. A promessa do Senhor foi de que o seu Espírito habita no meio de nós, por isso não temas. Não tema. O verdadeiro motivo para não temer não está nas aparências. Não é você olhar para a circunstância feia, estranha e desagradável e tentar ver com olhos positivos, sabe? Às vezes você encontra esse tipo de conselho. Não, você está vendo um problema na sua vida, você está preocupado com essa situação, preocupado com essa doença, preocupado com esse aperto financeiro, preocupado com essa situação espiritual dos seus filhos, dos seus pais, do seu cônjuge, mas olhe por outro lado, veja com bons olhos. Não são esses olhos que a palavra do Senhor está nos direcionando e nos ensinando a usar. Não é enxergar por uma ótica positiva, é enxergar por uma ótica que teme ao Senhor. Esses olhos devem estar cativos à sua palavra, devem estar lembrados da promessa de que o Senhor habita conosco. E se o Senhor está conosco, meus irmãos, quem poderá nos destruir? Quem poderá ser contra nós se o Senhor for por nós? Quem se levantará contra o povo de Deus ao ponto de destruir o povo de Deus se o Senhor estiver com o seu povo? Lembrem-se das narrativas do passado. Quando Deus mandava o povo atacar uma nação inimiga, eles venciam. Mas quando o povo ia atacar ou fazer alguma guerra que Deus não ordenou, que Deus não mandou, o que é que acontecia? Eles perdiam. Quem trava as nossas lutas, quem batalha as nossas guerras e quem vence cada uma delas é o Senhor nosso Deus. Jesus Cristo nos deu uma das maiores e mais ricas promessas. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ainda temos aflições, temos batalhas,
temos guerras, sofrimentos, espinhos, o caminho é difícil, é apertado, nos machucamos, mas tenhamos bom ânimo. Cristo já venceu. Lutamos uma guerra que já foi vencida. E é assim que o Senhor manifesta a sua glória, meus irmãos. Como é que nós podemos ver a glória do Senhor? Como é que nós podemos enxergar esse poder majestoso de Deus e não sermos consumidos por Ele? É vermos os atos de bondade do Senhor nos preservando no caminho e falando conosco, mesmo quando o nosso coração quer nos afogar em desânimo, em frustração. Não vou fazer mais isso, não quero mais saber disso, estou cansado, não vou mais me esforçar, não vou mais continuar, vou me lançar nessa cama, nesse quarto e deixar as coisas acontecerem do jeito que Deus quiser. Deus vem ao nosso encontro e fala conosco e diz: meu filho, não tema, não se entregue ao desânimo, tenha bom ânimo, porque eu sou convosco. É assim que o Senhor chama então o seu povo e manifesta a sua glória. Vemos o poder glorioso do Senhor dos exércitos convocando o seu povo. Fazemos parte desse exército, somos instrumentos nas mãos do Redentor, a fim de que o mundo veja a sua glória através de nós. Mas em segundo lugar, veja que os versos 6 e 7, o Senhor ele mostra o seu soberano poder. O que isso significa? Pode ser que a circunstância não seja favorável e que uma desordem, uma bagunça, um caos esteja se apresentando para nós. Mas preste atenção, veja que os versos 6 e 7 nos dizem: pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, nós estamos lendo um texto de um profeta, e textos proféticos nos desafiam a interpretá-lo de uma maneira correta. É fácil para nós nos desviarmos de uma interpretação correta das Escrituras quando nós lemos um texto profético. Por que eu falo isso? É fácil nós lermos esse texto e rapidamente fazermos uma análise da nossa vida e tentarmos aplicar esse texto no nosso contexto, desconsiderando o contexto de quando o profeta falou. E o que Deus quis falar por intermédio do profeta naquela época, que é também palavra de Deus para nós hoje. Mas preste atenção, o que Deus fala por intermédio do profeta Ageu, nos versos 6 e 7, tratam de uma manifestação da glória de Deus que ultrapassa os limites de Israel, ultrapassa e se estende por toda a terra. O versículo 7 diz que o Senhor abalará todas as nações. Não é somente Israel que vai ser tocada pela glória de Deus, não é somente essa pequena porção de terra que vai vislumbrar o poder do Senhor dos exércitos. Toda a terra, todas as nações serão abaladas. E o versículo 7 também nos lembra que toda a criação também será abalada. O céu, a terra, o mar e a terra seca. Irmãos, nós ainda não testemunhamos esse tipo de abalo. Como assim, pastor? A gente não viu isso ainda não? E não teve um terremoto há pouco tempo? E não teve um maremoto há poucos anos? E não teve isso, não teve aquilo? Teve, mas ao mesmo tempo, o Senhor diz que Ele fará o céu, a terra, o mar e a terra seca se abalarem. Ficamos presos a uma expressão que tenta nos apressar para ver esses fatos acontecerem aqui no versículo 6, que é quando o Senhor diz que fará isso dentro em pouco, e que ainda uma vez Ele fará isso. Vejam, irmãos, não é porque está escrito dentro em pouco que amanhã
esse grande terremoto que vai abalar a criação vai acontecer. Dentro em pouco, mostra para nós como o nosso Deus está acima de tudo que Ele criou. Ele é um Deus transcendente. Lembra que a gente está estudando isso na escola bíblica sobre os atributos de Deus? E o Senhor Deus, Ele não é um ser que está debaixo do tempo, mas que está acima do tempo. Que 1000 dias para o Senhor é como um dia. 1000 dias para nós é como um dia para o Senhor. O tempo passa e o Senhor não é afetado pelo tempo. Dentro em pouco o Senhor vai revelar a sua glória. Já faz algum tempo que o Senhor disse isso, mas não julgue que Ele está demorando, porque em breve Ele virá, e Ele vai atrair todos para um só lugar, todos para a sua presença, e encherá a sua casa de glória, é o que diz o versículo 7. As coisas preciosas de todas as nações. É claro que essa profecia, ela se costura ao longo do tempo, meus amados irmãos, e fala não somente ao povo naquela época que viu o templo pequeno, recursos que o Senhor deu, mas comparado com o primeiro templo, muito pequeno, muito pouco, e o Senhor diz: virá, e eu vou aumentar, e eu vou encher essa glória, e eu vou encher essa casa da minha glória, com recursos de outras nações. Essa profecia, ela foi cumprida, e o segundo templo ele foi expandido. No final do versículo do livro de Ageu, nós veremos essa casa concluída, ainda de forma pequena. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, nós encontramos um templo suntuoso, grande, reformado, expandido. E quem foi que fez isso? Foi Zorobabel? Não. Foi Ageu? Não. Foi Josué? Também não. Depois que o profeta Ageu, depois dos dias do profeta Ageu, pouco mais de 400 anos se passaram com esse templo pequeno, e Deus foi trazendo muitas nações sobre Israel, e uma dessas nações é uma das que nós mais conhecemos no Novo Testamento, o Império Romano. Um dos governadores do Império Romano, na região de Israel, chamado Herodes, reformou o segundo templo. Como nós conhecemos e ouvimos também no Novo Testamento e em estudos do Novo Testamento, o templo de Herodes. Não é porque Herodes construiu um templo, é porque ele reformou esse templo da época do governador Zorobabel. E ele cresceu. O Senhor Jesus, certa vez, olhando o templo de longe, de cima, com os seus discípulos, ele disse: vede esse templo, não ficará pedra sobre pedra. O Senhor Jesus, ele disse que aquele templo seria destruído, que aquela cidade seria destruída. Ele também falava do seu corpo, que é o verdadeiro templo de Deus, onde nós somos reunidos, corpo de Cristo. E no ano 70, depois de Cristo, esse templo foi destruído e a profecia se cumpriu. O Senhor dos Exércitos, Ele revela a sua glória, meus irmãos, mostrando para nós que Ele domina a história, Ele domina a criação. Em primeiro lugar, Ele diz para nós: não tema, eu sou convosco. Mas em segundo lugar, Ele manifesta a sua glória dizendo para nós: eu sou o Senhor da história, eu conduzo a história, eu escrevi a história e eu definirei o fim da história, que já está definido, porque o Senhor assim já o fez. Devemos confiar que Deus está no controle das nossas vidas e da história, mesmo em tempo de incertezas. Onde é que eu vou morar? O que é que eu vou fazer? Onde é que eu vou estudar? Aonde é que eu vou trabalhar? Para onde eu devo ir? O que eu vou fazer? Confiemos no Senhor antes de definirmos cada uma dessas decisões e respondermos essas perguntas. É Ele quem guia todas as coisas para o cumprimento da sua vontade. E por fim, meus irmãos, o Senhor fala, revelando a sua glória nos versículos 8 e 9, concedendo-nos a sua paz. Olha o que diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos,
A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar, nesta última casa, darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, mais uma vez, estamos diante de um texto profético, e é rápido para nós pensarmos que o Senhor está falando unicamente ou especificamente daquela construção dos templos de Zorobabel. Mas o texto é autoritativo e fala conosco ainda hoje e nos diz: olha, a última casa, a glória desta última casa será maior que a da primeira. Qual é a última casa do Senhor? É o templo da Igreja Presbiteriana de São Martim? Não é, meus irmãos. Qual é a glória desta última casa? É algum outro templo na cidade de Recife? É um novo templo que vai ser construído ou reconstruído? É um templo de Salomão aqui no nosso país? Não. A glória da última casa é a glória da casa de Cristo, do corpo de Cristo, a igreja do Senhor, que reúne para si e traz para si povos de toda tribo, língua, nação. Une a Ele de maneira poderosa e vivifica pelo seu Espírito. Todas as nossas necessidades são supridas pelo Senhor dos Exércitos, cuja prata, cujo ouro pertencem a Ele. É a Ele que nós devemos recorrer, porque é dele que vem a nossa paz. O Senhor dos Exércitos, Ele mostra a sua glória, dizendo para nós que Ele é um Deus provedor. É Ele quem nos concede a sua paz. É Ele quem concede a nossa provisão. Ele proveu o necessário para que a sua obra seja feita. O novo templo aqui, apesar de aparentemente simples, teria uma glória maior, porque nele se cumpriria algo muito maior do que a beleza física, a vinda de Cristo. O Senhor Jesus foi circuncidado neste templo. O Senhor Jesus, ao crescer, se assentou com anciãos e ensinou a esses anciãos neste templo. O Senhor Jesus veio neste templo e disse: este templo vai ser destruído e o verdadeiro templo permanecerá. Cristo é o verdadeiro templo, é aquele que manifesta a sua glória eterna, dando paz verdadeira a todos os que se encontram nele. O Senhor Jesus disse: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá, a minha paz. A paz do Senhor Jesus não se compara à paz que nós encontramos nessa vida. Você pode ter contas pagas, saúde de ferro, pode morar num lugar maravilhoso, pode ter uma vida incrível, mas se você não está em Cristo, a paz não permanece convosco. É somente Cristo Jesus que nos pode dar a paz verdadeira. Em Cristo, as nações são abaladas e são levadas a adorarem somente Ele, são trazidas à verdadeira adoração. Ele é o príncipe da paz que nos reconcilia com Deus. O Senhor dos Exércitos é o Senhor Jesus Cristo também, que um dia virá em glória sobre um cavalo branco, pisando em sangue, mas na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em glória Ele se manifestará para nós e nos levará com Ele para um lugar onde não mais haverá choro, nem dor, nem lágrima, nem tristeza nenhuma, porque as coisas foram passadas e viveremos com o Senhor eternamente. Irmãos, pode ser que em algum momento dessa vida você precise reconstruir a sua vida do nada, como alguns moradores de Mussum, lá no Rio Grande do Sul, que ficam certamente abalados com esse tipo de notícia. Olha, saia da sua casa e vá fazê-la em outro lugar. Mas como assim? Com que provisão? Para onde eu vou? Pode ser que de repente
cheguem na sua casa, invadam a sua vida e tirem você do prumo. Mas a palavra do Senhor nos ensina que devemos confiar no Senhor dos Exércitos. A glória dele não se esvaiu da nossa vida. A glória dele não desapareceu desta terra. Assim como as águas cobrem o mar, a sua glória enche toda a terra. Confie nele, creia nele, espere nele, peça por ele. É isso que ele nos ensina nesse texto. Ele está conosco, ele conduz os nossos passos e ele provê todas as nossas necessidades. Ele faz isso por causa do seu Filho amado Jesus, nosso Senhor e Salvador, a quem nós glorificamos e esperamos até o fim. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Santo Deus, Senhor nosso, bendito sejas tu, ó Deus poderoso, Senhor dos exércitos é o teu nome. Deus glorioso e que de maneira santa e misericordiosa manifestas a tua glória sobre nós. Ao falar conosco e nos convocar para a tua obra, dizendo-nos: não temas, Senhor, ajuda-nos a não temermos, porque olhamos as circunstâncias, vemos poucos braços juntamente com os nossos na obra e ficamos temerosos, aflitos, desanimados. Mas lembra-nos que tu estás conosco, que é o Senhor que vai à nossa frente, e a obra do Senhor será avivada pela vontade soberana do Senhor dos exércitos. Ó Deus, lembra-nos que és tu mesmo quem está conduzindo a história. Os abalos, os tremores, as dificuldades não revelam um Deus descuidadoso, um Deus desorganizado, um Deus separado de nós, mas um Deus que faz uso destes abalos, um Deus que faz uso destas aflições para nos despertar a consciência de que tudo está em tuas mãos. O domínio é do Senhor. Concede-nos a tua paz então, ó Deus. Guarda-nos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Abençoa-nos ainda neste dia que é teu e ensina-nos a tua vontade boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus, assim nós te oramos. Amém.